E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí falando da Loteca 1137, que até o momento, né, é a última do meio de semana, né? A não ser que as loterias aí venham no mês que vem e coloque mais um mês aí de loteca meio de semana, né? No concurso aí da Loteca 1135 saiu, né, vencedores. Se eu não me engano foram 21 vencedores, cada um vai levar mais ou menos aí 80 mil reais. E agora para essa loteca aqui temos que esperar, né, a Loteca 1136. Jogos começando hoje. Sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo, Fluminense e Palmeiras. O que eu trago aqui de informação, o Fluminense, sua última partida, empatou com o Criciúma fora de casa em 1-1. Antes disso, né, fora de casa perdeu para o Fortaleza por 1-1 e em casa empatou com o Internacional em 1-1. Já o Palmeiras, no último jogo, perdeu para o Botafogo fora de casa por 1-0, jogaço. Em casa venceu o Atlético Goianiense por 3-1 e em casa venceu o Bahia por 2-0. Classificação do campeonato até o momento, o Palmeiras ele é o segundo colocado com 33 pontos, em 17 jogos tem 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Fluminense ele é o último colocado com 8 pontos, em 16 jogos tem 1 vitória, 5 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Fluminense será fora de casa contra o Bragantino e o Palmeiras vai jogar em casa contra o Vitória. Últimos confrontos entre eles, o Fluminense tem 4 vitórias, são 3 empates e 8 vitórias para o Palmeiras. O último confronto foi em dezembro de 2023 na casa do Palmeiras, vitória do Palmeiras por 1-0. Já na casa do Fluminense, o Fluminense venceu por 2-1 o Palmeiras. Bom, essa primeira partida aqui, eu sei que zebras podem acontecer, mas a gente olhando bem ali os números, o Fluminense tem apenas uma vitória no campeonato, né? Já o Palmeiras tem 10 vitórias, é muito difícil, eu sei que a situação do Fluminense é bem difícil, mas eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Caso você tenha costume de colocar duplos, eu também colocaria um duplo no empate aí, mas para essa partida aqui eu tô indo seco mesmo. Jogo 2, Operário e Novo Horizontino. Último jogo do Operário, venceu o Goiás em casa por 2-0. Pela Copa do Brasil, perdeu para o Grêmio por 3-1. E voltando para o Brasileirão, perdeu para o América fora de casa por 2-0. Já o Novo Horizontino em casa venceu a Chape por 1-0. Em casa empatou com o Guarani em 1-1. E fora de casa venceu o Avaí por 1-0. Ótima campanha aí do Novo Horizontino também. Classificação do campeonato, o Novo Horizontino ele é o quarto colocado com 26 pontos. Em 16 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. E o Operário está atrás do Novo Horizontino apenas por 1 ponto, né? Ele é o sexto colocado. Em 15 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Operário será fora de casa contra o Mirassol. E o Novo Horizontino vai jogar também fora de casa contra o Paysandu. Últimos confrontos entre eles, o Operário não tem nenhuma vitória, não há empate entre eles. E o Novo Horizontino tem 2 vitórias. Só que o último jogo foi só lá em 2022. Fora de casa, o Novo Horizontino venceu por 3-0. E em casa também do mesmo ano, o Novo Horizontino venceu por 2-1 o Operário. O Operário ele venceu bem, né? O Goiás, que é uma equipe forte aí da Série B, passou com tranquilidade. Novo Horizontino é um time difícil, né, de se jogar contra, time bem treinado. E aqui nessa partida, né, devido ao bom resultado aí que o Operário tem, o Novo Horizontino também vindo de boas vitórias, eu tô colocando aqui que um dos dois times vai vencer. Então eu tô indo de duplo aberto, tô indo de Operário e Novo Horizontino. Jogo 3, Mirassol e Avaí. Último jogo do Mirassol, Copa Paulista, provavelmente reservas, né? Perdeu para o 15 de Jaú. Antes disso, fora de casa, perdeu para a Ponte por 4-2 e em casa empatou com o Grêmio Prudente também pela Copa Paulista por 2-2. Já o Avaí, fora de casa, perdeu para o Vila Nova por 2-1. Em casa, perdeu para o Novo Horizontino por 1-0 e em casa empatou com o Amazonas em 1-1. Classificação do campeonato, o Mirassol ele é o quinto colocado com 25 pontos. Em 16 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E o Avaí ele é o oitavo colocado com 23 pontos. Em 16 jogos tem 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Como a gente pode ver aqui, o campeonato tá super embolado, né? A gente vê ali o Avaí em oitavo, parece que ele tá lá embaixo, mas não, né? A diferença é de 2 pontos. Para ver como tá equilibrado, né? Próximo jogo aí do Mirassol será em casa contra o Operário e o Avaí também vai jogar em casa contra o Botafogo de São Paulo. Últimos confrontos entre eles, não há nenhuma vitória para o Mirassol, há um empate entre eles e uma vitória para o Avaí. O último jogo foi no mês 8 do ano passado, na casa do Mirassol, empate em 2-2, e na casa do Avaí, no mesmo ano, só que no mês 4, o Avaí venceu por 1-0. Aqui outro jogo que é super equilibrado, a gente pode ver bem aqui pelos números, a diferença entre eles na pontuação é bem pequena, acredito que vai ser um jogo disputadíssimo, e aqui, nesse meu primeiro palpite aqui da Loteca 1137, eu tenho o costume de 5
5 duplos e eu tô jogando mais um duplo aqui, eu tô indo de Mirassol e empate entre eles. Jogo 4, Internacional e Rosário Central. O último jogo aí do Internacional foi pela Copa Sul-Americana contra o próprio Rosário Central, perdeu lá por 1-0. Pela Copa do Brasil empatou com o Juventude em 1-1. Antes disso, pela Copa do Brasil, tinha perdido para o Juventude fora de casa por 2-1, né? Lembrando que o Internacional tá fora aí da Copa do Brasil. Já o Rosário Central, o último jogo foi contra o Internacional, venceu por 1-0. Antes disso, em casa, pela Copa Argentina, perdeu para o Barraca Central. E pelo Campeonato Argentino, fora de casa, empatou com o Godoy Cruz em 1-1. Aqui o que eu trago em desempenho, o Internacional, nos seus últimos 4 jogos, todos ele sofreu gol primeiro na partida. E já o Central, nos seus últimos 4 jogos, em 3 ele marcou o gol primeiro. Então, vida complicada aí para o Internacional, hein? Próximo jogo aí do Internacional será fora de casa contra o Bahia. E o Rosário Central vai jogar pelo Campeonato Argentino contra o Huracan em casa. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa, foi até essa última partida entre eles, no mês 7 agora de 2024, vitória do Rosário Central. Bom, eu tô considerando que foi um placar apertado lá. Internacional, eu sempre digo nos vídeos que tem time para jogar melhor. Eu não sei se vai dar tempo do Roger, novo treinador aí do Internacional, fazer alguma coisa, né, taticamente, mas eu já tô acreditando que para essa partida aqui o Internacional vai vir para cima do Rosário Central e pelo menos vencer a partida nos 90 minutos, acredito que vença. Então eu tô indo seco na vitória do Internacional. Jogo 5, Ponte Preta e Vila Nova. O último jogo aí da Ponte Preta foi contra o Mirassol em casa, venceu por 4-2. Antes disso, fora de casa, empatou com o Brusque em 0-0. E o clássico, né, fora de casa contra o Guarani, empatou em 1-1. Já o Vila Nova tá vindo de empate contra o Santos, em casa em 1-1. Antes disso, tinha vencido o Avaí por 2-1 em casa e fora de casa venceu o Amazonas por 2-1. Classificação do campeonato, o Vila Nova, ele é o segundo colocado com 28 pontos. Em 16 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E a Ponte Preta ela é a 12ª colocada com 20 pontos. Em 15 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí da Ponte Preta será fora de casa contra o Sport. E o Vila Nova também vai jogar fora de casa contra o Ituano. Últimos confrontos entre eles, a Ponte tem 4 vitórias, são 9 empates. E o Vila Nova tem 2 vitórias. O último confronto entre eles foi no mês 9 de 2023 na casa do Vila Nova, empate em 1-1. Já na casa da Ponte, no mês 5 de 2023, a Ponte venceu por 1-0. Aqui eu tô levando em consideração muito os últimos confrontos, né? Dá pra ver que são placares bem apertados. Vila Nova é um time que toma poucos gols. Aqui a grande vantagem é a Ponte jogando em casa. Mas para essa partida aqui eu tô buscando uma surpresa, né? Vila Nova, ele tá muito bem classificado aí no campeonato. Acredito que vai para cima para não se distanciar. Então eu tô acreditando mais nessa vitória aí do Vila Nova contra a Ponte Preta. Jogo 6. Criciúma e Fortaleza. O último jogo aí do Criciúma foi contra o Corinthians. Fora de casa perdeu por 2-1. Em casa empatou com o Fluminense em 1-1. E fora de casa perdeu para o Vitória por 2-1. Já o Fortaleza venceu o Vitória por 3-1 em casa. Fora de casa venceu o Flamengo por 2-1. E em casa venceu o Fluminense por 1-0. Classificação do campeonato, o Fortaleza ele é o 7º colocado com 29 pontos, tem 16 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Já o Criciúma ele é o 14º colocado com 17 pontos, em 15 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Criciúma é contra o Juventude fora de casa e o Fortaleza vai jogar em casa contra o São Paulo. Confrontos entre eles, o Criciúma tem uma vitória, não há empates entre eles e uma vitória para o Fortaleza. O último confronto foi lá em 2018, na casa do Criciúma, vitória por 2-0 do Criciúma. Antes disso, né, na casa do Fortaleza, o Fortaleza venceu o Criciúma também por 2-0 em 2018. Bom, pegando o histórico aqui das partidas, os últimos jogos aí das duas equipes, Fortaleza tá bem melhor, mas o Criciúma é aquele time que de vez em quando surpreende, né? Acaba vencendo o grande, mas olhando os números aqui e a boa fase que tá o Fortaleza, eu tô indo seco aí na vitória do Fortaleza, mesmo fora de casa. Caso você tenha costume de jogar mais que 5 duplos, essa aqui é uma partida que cabe um empate também. Jogo 7, Cruzeiro e Juventude. O último jogo do Cruzeiro contra o Bragantino venceu por 2-1. Antes disso, venceu o Grêmio fora de casa por 2-0. E em casa venceu do Corinthians por 3-0. Ótima campanha nos últimos 3 jogos do Cruzeiro. Já o Juventude, em casa, empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Em casa, empatou também com o Internacional em 1-1 pela Copa do Brasil.
E também pela Copa do Brasil contra o Internacional fora de casa venceu por 2-1. Classificação do campeonato, o Cruzeiro ele é o sexto colocado com 29 pontos, em 16 jogos tem 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, e o Juventude ele é o 12º colocado com 20 pontos, em 15 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Próximo jogo do Cruzeiro é contra o Botafogo fora de casa, jogo dificílimo. O Juventude vai jogar em casa contra o Criciúma. Últimos confrontos entre eles, o Cruzeiro não tem nenhuma vitória, há um empate entre eles e uma vitória para o Juventude. O último confronto foi só lá em 2021, vitória do Juventude em casa por 1-0, e antes disso, empate na casa do Cruzeiro em 2020 em 0-0. Bom, essa aqui é aquela partida que é inegável a melhora aí no time do Cruzeiro. Ainda tem bons jogadores para estrear no time, mas o que vem demonstrando o Cruzeiro aí nas suas últimas partidas é time que vai brigar lá na ponta, hein? Aqui jogando em casa com o apoio da torcida, eu tô indo seco também na vitória do Cruzeiro. Jogo 8, São Paulo e Botafogo. Tudo para ser um dos melhores jogos aí da grade, hein? Último jogo aí do São Paulo venceu o Grêmio em casa por 1-0, fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 e em casa venceu o Bragantino por 2-0. Já o Botafogo em casa venceu o Palmeiras por 1-0, fora de casa venceu o Vitória por 1-0 e em casa venceu o Atlético Mineiro por 3-0. Classificação do campeonato, o Botafogo é o líder com 36 pontos, em 17 jogos tem 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O São Paulo ele é o quarto colocado com 30 pontos em 17 jogos, tem 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo será contra o Fortaleza fora de casa e o Botafogo vai jogar em casa contra o Cruzeiro. Também, essa próxima partida aqui do Botafogo tem tudo para ser um ótimo jogo, hein? Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias do São Paulo, 3 empates e 5 vitórias do Botafogo. O último confronto foi no mês 8 de 2023 na casa do São Paulo, empate em 0-0. Antes disso, na casa do Botafogo no mês 4 de 2023, o Botafogo venceu por 2-1. Bom, dois times bem ofensivos, times que estão com muitas vitórias no campeonato, não à toa tá na ponta. Essa aqui é uma outra partida que eu tô acreditando que haverá vencedores e por esse motivo eu tô indo de duplo aberto. Tô indo de São Paulo e Botafogo. Caso você tenha costume de colocar triplos, essa partida aqui não tem jeito, viu? Porque se der um empate também é um resultado totalmente normal. Então eu colocaria um triplo também. Jogo 9, Vitória e Flamengo. Último jogo aí do Vitória, perdeu fora de casa para o Fortaleza por 3-1. Em casa perdeu para o Botafogo por 1-0 e em casa venceu o Criciúma por 2-1. Já o Flamengo tá vindo de derrota para o Fortaleza em casa por 2-1. Em casa empatou com o Cuiabá em 1-1 e fora de casa venceu o Atlético Mineiro por 4-2. Classificação do campeonato, o Flamengo ele é o terceiro colocado com 31 pontos. Em 16 jogos tem 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E o Vitória ele é o 16º colocado com 15 pontos. Em 17 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, hein? Vitória aí tá começando a ficar perigoso aí a situação no Campeonato Brasileiro, hein? Próximo jogo aí do Vitória será contra o Palmeiras, fora de casa, que pedreira. E o Flamengo vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Vitória, 3 empates e 8 vitórias para o Flamengo. O último jogo entre eles foi só lá em 2018. O Flamengo em casa venceu por 1-0 e antes disso, na casa do Vitória, empate em 2-2. Também em 2018. Bom, olhando esses números aqui, mesmo o Flamengo jogando fora de casa, agora que terminou, né, a Copa América, é bem capaz aí dos jogadores já estarem recuperados, né? Devem ter descansado um pouco e é bem possível que o Flamengo venha com força máxima aí para esse jogo aí contra o Vitória. Então aqui não tem como, eu tô indo seco na vitória do Flamengo, mesmo fora de casa. Jogo 10, Bragantino e Barcelona, é o jogo da volta. Último jogo aí do Bragantino foi contra o próprio Barcelona, empate lá em 1-1. Antes disso perdeu para o Cruzeiro por 2-1 e antes outro jogo fora de casa contra o São Paulo perdeu por 2-0. Já o Barcelona empatou com o Bragantino em casa em 1-1. Antes disso, pelo Campeonato Equatoriano, perdeu fora de casa para o Machuque Runa e pela Libertadores, em casa venceu o Cobressal por 2-1. Aqui em desempenho, o Bragantino, né, nos seus últimos 7 jogos, 6 ele conseguiu marcar. E o Barcelona, nos seus últimos 8 jogos, em 7 ele ganhou ou empatou. Então só aqui já dá pra ver que não vai ser um jogo fácil aí para o Bragantino mesmo jogando em casa. Próximo jogo do Bragantino será contra o Fluminense e o Barcelona vai jogar contra o Independente Júnior pela Copa Equador fora de casa. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa, foi o último jogo agora no mês 7 de 2024, o empate em 1-1. Bom, o Bragantino conseguiu empatar lá
Acredito que com a força da torcida, jogando no seu estádio, que geralmente é muito difícil, né? Vencer o Bragantino em casa. Eu tô indo seco na vitória do Bragantino nessa partida aqui pela Copa Sul-Americana. Jogo 11, Atlético Goianiense e Bahia. O último jogo do Atlético Goianiense perdeu para o Vasco por 1-0. Poderia ter sido mais, porque o Verratti perdeu o gol, houve gols impedidos. Antes disso, perdeu para o Palmeiras por 3-1 fora de casa. E em casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. Péssima campanha aí do Atlético Goianiense. Já o Bahia perdeu para o Cuiabá por 2-1 em casa. Fora de casa, venceu o Atlético Paranaense por 3-1. E fora de casa, perdeu para o Palmeiras por 2-0. Classificação do campeonato: o Bahia ele é o quinto colocado com 30 pontos. Em 17 jogos tem 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Atlético Goianiense é o penúltimo colocado aí na 19ª posição, com 11 pontos. Em 17 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense vai pegar um time fraquinho aí, que é o Flamengo, fora de casa. E o Bahia vai jogar em casa contra o Internacional. Últimos confrontos entre eles: o Atlético Goianiense tem 4 vitórias, são 5 empates entre eles e 6 vitórias para o Bahia. O último confronto foi só lá em 2021, no mês 11, o Atlético Goianiense em casa venceu o Bahia por 2-1. E antes disso, no mês 8 de 2021, o Atlético Goianiense venceu o Bahia na casa do Bahia por 2-1. Mais uma vez aqui, tô chegando no final dos palpites do jogo do Bahia, e sempre quando tô no final que eu lembro que tem que falar triunfo, eu acabei esquecendo. Bom, mas olhando como estão, né, as duas equipes, Bahia aí com muita vantagem nos números em cima do Atlético Goianiense. Antigamente, pelo menos, o Atlético Goianiense dava trabalho quando jogava em casa, mas não é o que está acontecendo nas últimas partidas. Então, pelo que vem apresentando as duas equipes aí no Campeonato Brasileiro, dentro de campo, não tem como. Eu tô indo seco no triunfo do Bahia. Jogo 12, Cuiabá e Palestino. Último jogo aí do Cuiabá, empate fora de casa contra Palestino pela Copa Sul-Americana. Antes disso, venceu o Bahia fora de casa por 2-1 e um excelente empate aí contra o Flamengo, também fora de casa, em 1-1. O Palestino, o último jogo dele foi contra o Cuiabá, empate em 1-1. Antes disso, pela Copa Chile em casa, venceu o Santiago Wanderers por 3-1 e pelo mesmo campeonato, na casa do Santiago Wanderers, empate em 2-2. Aqui em desempenho, o Cuiabá, nos seus últimos 6 jogos, conseguiu marcar gols em todas as partidas. Já o Palestino, em 5 jogos, em 4 ele conseguiu marcar. Próximo jogo aí do Cuiabá será contra o Atlético Paranaense, e o Palestino, pelo campeonato chileno, vai jogar fora de casa contra o Cobreloa. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa, é só esse jogo do mês 7 de 2024, o primeiro jogo, empate entre eles em 1-1. Cuiabá também, né, outro time que vem demonstrando uma boa recuperação em seus jogos, né, principalmente no Campeonato Brasileiro, conseguiu esse empate lá contra o Palestino, e tô acreditando que pode ser um jogo complicado aí para o Cuiabá. O Palestino pode vir fechado, tentando levar essa partida aí para os pênaltis. Finalmente, né, o Deivinho aí foi reintegrado na equipe, então acredito que caso ele não comece como titular, mas ele entrando na partida, o Cuiabá precisando do gol, pode ser que o Cuiabá vença essa partida aí sem ter que ir para os pênaltis ou terminar empatado. Mas aqui, para garantir, eu tô usando um dos meus duplos, eu tô indo de Cuiabá e empate entre eles. Jogo 13, Corinthians e Grêmio. Último jogo do Corinthians contra o Criciúma, venceu por 2-1. Antes disso, contra o Vasco, fora de casa, perdeu por 2-0. E fora de casa também tinha perdido para o Cruzeiro por 3-0. Já o Grêmio, fora de casa, perdeu para o São Paulo por 1-0. Em casa, pela Copa do Brasil, venceu o Operário por 3-1. E em casa, pelo Brasileirão, perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Classificação do campeonato é o jogo dos desesperados. Corinthians, ele é o 17º colocado com 15 pontos. Em 17 jogos tem 3 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Já o Grêmio, ele é o 18º colocado, tem 11 pontos em 15 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Corinthians é contra o Atlético Mineiro fora de casa, e o Grêmio vai jogar em casa contra o Vasco. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Corinthians, 8 empates e 3 vitórias para o Grêmio. O último confronto foi no mês de novembro de 2023, na casa do Grêmio. O Corinthians venceu essa partida. Se eu não me engano, eu até lembro dessa partida, o campo estava horrível, tinha chovido muito nesse dia, foi um jogo bem difícil de assistir aí por causa do gramado. Antes disso, no mês 9 de 2023, um jogo com muitos gols na casa do Corinthians, 4-4. Bom, para essa partida aqui, também considero bem difícil, porque são dois times que estão equilibrados
estão num nível bem ruim, né? Mas estão equilibrados. Dois times tentando sair da zona de rebaixamento. O Corinthians tem a vantagem de estar jogando em casa, tá vindo de uma vitória. Pode ser que seja a virada de chave que o Corinthians precisava. Mas, né? O Grêmio é um time que jogou muito bem contra o São Paulo. E para essa partida aqui eu tô usando meu quinto e último duplo. Eu tô indo de Corinthians e empate entre eles. Jogo 14, Atlético Paranaense e Cerro Porteño. O último jogo aí do Atlético Paranaense foi contra o próprio Cerro, 1-1 lá pela Copa Sul-Americana. Antes disso, venceu o Ipiranga pela Copa do Brasil por 3-0 e no Brasileirão, em casa, perdeu para o Bahia por 3-1. O Cerro Porteño, o último jogo foi contra o Atlético, 1-1. Antes disso, um amistoso contra o Platense, 1-1 em casa, e outro amistoso fora de casa contra o Kilmarnock. Venceu por 2-0. Que estranho, né? Será que o Cerro Porteño não tá disputando campeonato nenhum? Aqui em desempenho, o Atlético sofreu gol em 4 partidas de 5 disputadas. Já o Cerro Porteño, de 4 partidas, 3 conseguiu marcar o gol primeiro. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será fora de casa contra o Cuiabá. E o Cerro Porteño vai jogar pelo Campeonato Paraguaio contra o 2 de maio. O campeonato ele tá disputando. Estranho, né? Tantos amistosos assim no meio do ano. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para o Atlético Paranaense, há um empate e uma vitória para o Cerro Porteño. O último jogo, né, foi esse do mês 7 de 2024, o primeiro jogo, 1-1 entre eles, e antes disso um amistoso em 2019, vitória do Cerro na casa do Atlético Paranaense. Aqui é outro time, né, que tem bola para vencer em casa. O Atlético Paranaense vem fazendo boas partidas, mesmo com essa derrota aqui para o Bahia por 3-1, né, perdeu de um bom time que tá fazendo um bom campeonato brasileiro. E aqui, com o apoio da torcida, jogando em casa, eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense. O primeiro jogo, o Atlético Paranaense já era para ter vencido, mas o Fernandinho foi perder o pênalti, senão já vinha com a vantagem de 2-1. Bom, pessoal, as primeiras informações aí da Loteca 1137 foram essas. Espero que essas informações aí sejam úteis para você montar os seus palpites. Eu deixei um vídeo novo no canal falando sobre o mundo do futebol. Se você tiver um tempinho e quiser assistir, vá lá nos vídeos, falando sobre transferências e contratações. Vou fazer o possível para deixar esses vídeos super interessantes e trazer informações importantes aí sobre o futebol, sobre transferências, curiosidades. Aí, se for possível, dar um apoio lá assistindo esse vídeo, vai ajudar bastante aí ao YouTube indicar mais vezes o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixa aí seus palpites no comentário. Quero saber a sua opinião sobre essa grade. E é isso, vamos para cima sempre aí dos 14 pontos. Desejo boa sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!